Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Chegamos na última lição desse primeiro trimestre de 2021 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, e com a graça do nosso Deus, E o título dessa última lição, a lição de número 13, é Uma Serva de Coragem. Claro que está falando de Esther, Esther é a protagonista, vamos dizer assim, entre aspas, desse estudo que nós estamos fazendo, talvez alguém até questione, mas como assim Esther era uma serva de coragem, Se ela teve medo de entrar na presença do rei sem ser chamado, já que a sentença seria a morte, Talvez a pessoa às vezes questionam essa coragem de Esther, citada aqui no título da lição, mas você assista esse vídeo até o final, tá bom? Nós vamos falar sobre isso, ok? Talvez, se você também gostar do vídeo, e sentir que Deus falou no seu coração, deixa o seu like aí, tá bom? Ajuda muito, fortalece o nosso canal, ainda que o propósito principal é que você seja edificado, é esse o propósito dos vídeos, tá bom? Mas o like ajuda, fortalece o canal, e também você que não é inscrito, se inscreva também, tá bom? Bom, irmãos, o texto de referência, para a nossa reflexão de hoje está no capítulo 2, então, do livro de Esther. Os versículos são o 8, o 10, o 16 e o 17, tá bom? Eu não vou ler, para nós ganharmos tempo, mas depois você leia na sua Bíblia, ok? Aqui, irmãos, esse texto de referência diz respeito àquele concurso de beleza, vamos dizer assim, que Esther participou ali em Suzã, na Pérsia, e ela, dentre mais 7 concorrentes, Esther tirou o primeiro lugar, e foi assim eleita a substituta da rainha Vasti, e agora ela passou a ser a rainha ali em Suzã, a rainha do rei Assuero, Agora a questão que fica é a seguinte: por que o comentarista da lição, o bispo Abner Ferreira, ele retrocedeu até o capítulo 2, agora na última lição, que já era para a gente estar no capítulo 10, retrocedeu até o capítulo 2, lá no início então, Irmãos, a gente precisa entender uma coisa: todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, toda a primeira lição como é que diz? A introdução, É a introdução de tudo aquilo que nós vamos aprender naquele trimestre vigente, tá bom? E toda a última lição é a conclusão daquilo que nós aprendemos durante o trimestre, tá? E para concluir um estudo, como agora na lição 13, às vezes, irmãos, é necessário a gente recapitular alguns pontos importantes, tá bom? E, consequentemente, a gente tem que retroceder um pouco para entender, Aí, no caso, na lição passada, nós vimos, a lição 12, que Esther estava bem ali no seu reinado, E Assuero também, o primo de Esther, ele estava bem, Também ali, junto com o rei Assuero, ele era o primeiro ministro do rei. E é bom a gente retroceder para o capítulo 2 para a gente entender, ou se lembrar pelo menos de como eles chegaram até ali, Eles eram meros estrangeiros, judeus estrangeiros numa terra estranha, em Suzã, ali na Pérsia, Então, irmãos, é bom a gente fazer essa retrospectiva na nossa vida também, na nossa vida. Quando Deus nos abençoa, irmãos, quando nós estamos numa posição de destaque, porque o Senhor nos colocou, é bom a gente retroceder também, olhar para trás e ver de onde foi que Deus nos tirou, lá do início, Para quê? Para que a gente não venha querer empinar o nariz, Querer se exaltar, querer ser melhor do que ninguém. A gente está constantemente lembrando de onde foi que Deus nos tirou. E aí nós vamos glorificar, exaltar o nome do Senhor. Amém? E aliás, irmãos, por sinal, o mais importante é que esse é o único motivo, irmãos, essa é a única exceção em que nós devemos olhar para o passado, tá bom? Olhar para trás.
lembrar de onde o Senhor nos tirou e assim nós valorizarmos o que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Então esse negócio de olhar para trás para lembrar do Egito, né? Da comida do Egito, né? Dos pecados que nós cometíamos no mundo, isso a gente nunca deve fazer, irmãos. Sentir saudade do tempo que a gente não era cristão, né? Então, a gente só deve olhar para o passado para lembrar de onde foi que o Senhor nos tirou, amém? O tópico 1 dessa lição vai falar sobre o exemplo a ser seguido, né? O exemplo de Esther. Agora, em que sentido, né? Que Esther é o exemplo, nosso exemplo a ser seguido, né? É no sentido de ser totalmente dependente de Deus. Esse é o exemplo que nós devemos seguir de Esther, somente, tá bom? Não extrapolar como muitos fazem, né, com alguns personagens bíblicos, né? Às vezes as pessoas exageram demais, né, e tornam aquele personagem bíblico a estrela, né, da cena, e não é bem assim, né? A estrela principal, irmãos, em toda a Bíblia é o Senhor Jesus, né? Ele é a nossa estrela da manhã, né? Não só da manhã, mas a estrela da tarde, a estrela da noite, a estrela da madrugada, né? Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para a gente não exagerar, né? em reconhecer, né? Claro que a gente tem que reconhecer o que as pessoas, os heróis da fé, por exemplo, né? Reconhecer o que essas pessoas têm feito, né? Exemplo de fidelidade a Deus, exemplo de permanecer firme na presença do Senhor, e a gente deve seguir esses exemplos sim, tá bom? Mas com um limite, tá? Quando o apóstolo Paulo mesmo, ele diz assim, sede meus imitadores, né? Por que eu vou imitar Paulo, né? Eu não tenho que imitar Cristo? Sim. Mas Paulo ele conclui, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se eu imito a Cristo, eu estou falando para você ser meu imitador, automaticamente você vai imitar a Cristo também, não é? Por isso que Paulo também ele vai dizer depois, né? Sejam imitadores de Deus. Amém, meus irmãos? Então, muitos se decepcionam, né? Quando seguem os líderes, por exemplo, né? São exemplos para eles, né? A pessoa deposita demais, em excesso, e esquece que essas pessoas também são de carne e osso, né? São falhos como qualquer um de nós. Qualquer personagem da Bíblia tem suas falhas. Davi tinha, Moisés, Abraão, Esther também, tá? Então a gente tem que pegar esses exemplos bons deles, né? As atitudes boas deles e pegar como nosso exemplo, tá bom? Mas o modelo mesmo a ser seguido, irmãos, é Jesus, tá bom? Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, amém? E esse tópico, então, tópico 1, né, vai abordar a imparcialidade de Deus, tá bom? Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus, tá bom? Todos são iguais, homens, mulheres, jovens, meninos, idosos, né? Basta a pessoa não andar de acordo com o sistema pecaminoso, corrupto, mundano, né? E a pessoa deixar que a palavra de Deus, a palavra que está no coração de Deus, venha para o nosso coração também e venha reger a nossa vida, tá bom? A palavra de Deus é que deve reger a nossa vida, né? Deus operar através da nossa vida, quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Assim Deus vai fazer. Deus opera através da vida de um jovem, através da vida de um adolescente, de um idoso, de uma irmã, como fez na vida de Esther, se tão somente a pessoa deixar que Deus venha reger a sua vida. Amém? Na Igreja de Cristo, irmãos, tem lugar para todos. O subtópico, né, o 1.1, ele fala sobre a relevância ou a importância da beleza interior, né? Aqui também, claro, falando sobre Esther, né? Esther, irmãos, ela era bela não só no seu exterior, né? Na sua aparência física, que por sinal foi o que chamou a atenção, né? Do guarda das mulheres, né? O Hegai, né? O Hegai, e também do rei, né? A beleza exterior da Esther chamou a atenção do rei. Só que a beleza interior da Esther chamou a atenção do Rei dos Reis. Louvado seja Deus, o caráter de Esther, né? Foi que agradou ao Senhor Deus, né? E essa, irmãos, é a verdadeira beleza, né? A beleza interior. Essa é a verdadeira beleza. Porque muitas vezes a beleza exterior, ela é falsa, né? Porque as aparências enganam, não é isso?
Claro que não foi o caso de Esther, né? Esther era bela tanto por fora quanto no seu interior também, mas muitas vezes não é assim que acontece, tá bom? As aparências enganam, irmãos. Até mesmo pessoas que são de Deus, às vezes são enganados pela aparência, se deixam levar pela aparência, se não vigiar, não é? Como foi no caso do Samuel, o profeta Samuel, era um grande profeta de Deus, juiz, sacerdote, mas quando ele foi lá na casa de Jessé para escolher um substituto para o rei Saul, ele foi pela aparência dos filhos mais velhos de Jessé, que eram fortes, belos, né? E Deus falou, olha, não atente para a aparência, porque eu não vejo como os homens olham a aparência, eu olho o interior do coração. Deus estava sondando, era Davi, o franzino Davi lá que estava cuidando das ovelhas, né? Então até o próprio profeta Samuel se deixou levar pela aparência, meus irmãos, tá bom? Por exemplo, irmãos, o que você diria se você visse uma imagem como essa que eu vou mostrar agora para vocês aí na tela? Pois é, irmãos, o que vocês achariam disso, né? Num primeiro momento, o que vocês diriam sobre essa foto, né? Muitos pensariam que é coisa do inimigo, né? Isso é coisa diabólica, né? Só pode ser a imagem da besta, do falso profeta, né? Às vezes as pessoas acham isso porque a aparência é muito esquisita mesmo, né? Dessa imagem aí. Mas olha o que diz, irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 ao 8. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Perceberam, irmãos? Essa imagem horrível é um símbolo apenas, né? É uma ilustração disso que nós lemos aqui, tá bom? Dos verdadeiros adoradores que estão diante do Pai, adorando ao Senhor. Agora, o que acontece é que muitas vezes a gente olha pela aparência, olha o exterior, mas Deus olha o coração, né? Então, irmãos, não vamos nos deixar levar pela aparência, amém? Deus pode usar qualquer um, aquele irmãozinho que a gente às vezes não dá nenhum valor, mas é aquela pessoa que, tendo um coração aberto, é ela que Deus vai usar, amém? O item 1.2 fala sobre a história de sucesso de Esther, né? Mas que sucesso é esse, né? Afinal, o que é ter uma história de sucesso? É se dar bem como Esther, se deu bem aqui, Esther e Assuero? Nem sempre, irmãos, tá bom? Nem sempre uma história de sucesso significa que a pessoa se deu bem aqui nessa vida, né? Você pode não ter um final como Esther teve aqui, e como o Mardoqueu teve também, e você ter uma história de sucesso também. Pode tranquilamente. Por exemplo, o apóstolo Pedro, em uma pregação, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Então a gente pode dizer que Pedro teve uma história de sucesso, não é? E com relação a Estevão, meus irmãos, que também pregando a palavra de Deus, uma multidão o rejeitou, né? E as pessoas com os corações endurecidos apedrejaram Estevão até a morte, né? Estevão teve uma história de sucesso? Claro que sim, teve também uma história de sucesso, né? Por quê? Porque mesmo ele sendo apedrejado, irmãos, ele orou em favor daqueles que estavam apedrejando a ele, e ele morreu ali glorificando a Deus, irmãos. Então, ele teve uma história de sucesso também, tá bom? Então, irmãos, grave isso que eu vou falar, né? Nem sempre uma história de sucesso é vencer nessa vida, tá bom? Mas é perder sem reclamar, né? Sem murmurar, sempre glorificando a Deus, tá bom? Olha o que Paulo diz na palavra do Senhor. Ele diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quais coisas que Paulo está falando aqui?
A tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, né? O perigo, a nudez, ser entregue à morte todo dia. E às vezes, quem lê tudo isso aqui, a pessoa pode falar, não, esse não teve uma história de sucesso, né? Esse foi um derrotado, né? Para muitas pessoas isso é ser derrotado, né? Mas se a pessoa passa por tudo isso que Paulo diz aqui, glorificando a Deus, irmãos, ela não é só vencedora, mas é mais do que vencedora, louvado seja Deus. Porque tem 3 posições, irmãos, no ranking da vida espiritual, tá bom? Que é o perdedor. O perdedor, irmãos, é aquele que ouve um não de Deus nas suas orações e ele se rebela, né? Ele fica revoltado, ele sai murmurando, blasfemando contra Deus. Esse é o perdedor, tá bom? Tem o vencedor é aquele que ouve um sim de Deus nas suas orações, ele é vencedor. E o mais que vencedor, irmãos, é aquele que recebe um não de Deus, mas continua exaltando, glorificando a Deus. Amém? Então Esther aqui, ela foi mais do que vencedora, né? Porque mesmo em meio às perseguições, às ameaças, ela continuou confiando, exaltando a Deus. Ela foi mais do que vencedora e também ela foi vencedora, porque lá na frente Deus disse sim à sua oração, ao seu jejum, à sua consagração. Amém? Então, irmãos, que nós sejamos mais do que vencedores. Quando ouvirmos o nome de Deus, vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor até o fim. Glória a Deus. 1.3, irmãos, diz que Esther fez a diferença no mundo, né? Não só ela, mas como diz aí a lição, né? A Maria Madalena também, né? A Maria, mãe de Jesus, a Ana, a Joquebede, né? Que era a mãe de Moisés, a Débora, a Ruth, a Abigail, entre tantas outras, irmãos, fizeram a diferença no mundo. Por quê? Porque acharam graça diante de Deus, né? Porque pela entrega que fizeram a Deus, né? Totalmente, tá bom? E isso foi em épocas desfavoráveis às mulheres, né, irmãos? Porque as mulheres nessa época, elas eram muito discriminadas, né? Ainda hoje são, mas nessa época era pior ainda. Para você ter uma ideia, aquela mulher samaritana, quando estava conversando com Jesus, quando os discípulos chegaram e viram, eles ficaram admirados, né? Não só porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, mas pelo fato de ser uma mulher. A mulher era muito discriminada naquela época. A Ana, ela orou, né, sendo estéril, ela desejava muito ter um filho e fez questão de falar para o Senhor que queria um filho, um homem. Por quê? Porque naquele tempo, irmãos, era difícil ter uma filha mulher e ser rejeitada pela sociedade, né? Então, irmãos, naquela época todos almejavam filhos homens, porque filhas mulheres, irmãos, infelizmente, só seriam aceitas na sociedade para procriarem somente, né? E isso era aos olhos da sociedade, né? Mas aos olhos de Deus não era assim, irmãos. Então Deus valoriza também as mulheres, tá bom? Talvez você que me ouve esteja sendo também discriminada, acontece muito no serviço. Às vezes você faz o mesmo serviço que o seu colega de trabalho, que é homem, e você faz com muito mais eficiência e às vezes ganha menos, né? O seu salário é menor. Isso é discriminação, irmãos, mas não entristeça o seu coração, porque um dia o Senhor há de te honrar e você há de receber o seu galardão, a sua recompensa por Deus, né? Através de Deus, que não discrimina ninguém. Amém? O tópico 2 fala sobre a necessidade da coragem para ser diferente, né? Aí ele inicia dizendo que Esther mostrou ser uma mulher de coragem. E foi aquilo que nós perguntamos no início, né? Como? Se ela ficou com medo de entrar na presença do rei. Aí, irmãos, a Esther, ela mostrou ser uma mulher corajosa durante toda a sua história. Ela deu um chega para lá naquele medo, ela se consagrou, ela se fortaleceu, ela criou coragem através da oração e do jejum e foi e entrou na presença do rei, né? Então, irmãos, uma atitude isolada da pessoa não define o caráter dessa pessoa, tá bom? Mas o contexto da vida dela. Ok? O contexto da vida da pessoa é que vai dizer quem essa pessoa realmente era. E Esther era uma mulher muito virtuosa, né? A gente vai falar sobre isso no tópico 3, tá? E ela se fortaleceu também depois. Ela não ficou constantemente no medo, mas ela tratou aquele medo. Amém, meus irmãos? Aí o 2.1 fala que Deus deve estar no centro da nossa vida. Ou seja, né? Ser o centro do alvo, né? Paulo disse, né? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação em Cristo Jesus, não é isso?
Então, irmãos, o Deus tem que sempre ser o centro, né? Onde nós estamos mirando a nossa vida, tá bom? Onde nós vamos seguir com a nossa vida, tá bom? E para Deus estar sempre no centro, nós temos que deixar o Espírito Santo nos guiar, né? Sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? E isso, irmãos, é deixar Deus sempre no centro, porque eu já disse isso aqui uma vez, há muitos ventos, né, que querem desviar uma flecha do alvo quando a distância é muito grande, quando o vento é muito forte. Mas, irmãos, quando a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, ainda que os ventos venham, os problemas, as dificuldades, o Espírito Santo vai nos guiar rumo ao alvo, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, tá bom? Ainda que aparentemente nós estejamos em lugares estranhos, né, como eles estavam aqui na Pérsia, em Suzã, mas, irmãos, o centro da nossa vontade, nós temos que estar, né, sempre no centro da vontade de Deus, amém? Aí, irmãos, o 2.2 diz que nós devemos ser fortes, né? Não fisicamente, mas espiritualmente aqui está dizendo, né? Nós temos que ser fortes, né? Assim que você, ainda que você seja fraco fisicamente, né? Mas se você é forte espiritualmente, irmãos, é isso que importa, tá bom? Fraco fisicamente, que eu diga com relação aos recursos materiais, né, escassos, mas que se você tem a sua vida fortalecida espiritualmente, irmãos, é isso que importa, tá bom? A graça de Deus é que nos fortalece. Se você tem a graça de Deus, você é forte, não é? Por isso que Joel, ele vai dizer, diga ao fraco, eu sou forte, né? Porque às vezes nós não temos muita estrutura material, mas nós temos a graça de Deus, então nós podemos dizer que nós somos fortes em nome de Jesus, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então a graça do Senhor Jesus nos basta, né? E é por isso que Paulo também diz que quando eu estou fraco, eu sou forte, tá? Então é nesse sentido, irmãos, que nós devemos ser fortes, né? Fortes espiritualmente, louvado seja Deus, amém? E aqui o 2.1, irmãos, diz para não termos medo de sonhar, né? De desejar as coisas, né? A gente não deve ter medo, irmãos. Por quê? Porque Deus, Ele conhece os nossos sonhos, Ele é poderoso para realizar os nossos sonhos. E muitas vezes Ele que dá o sonho a nós também, não é? Como aconteceu com José. José sonhou, né? Sonhou que os seus irmãos se prostrariam diante dele. Não que esse era o desejo egoísta de José, de maneira nenhuma, mas era um plano de Deus na vida dele e Deus deu esse sonho para José. E José sonhou e Deus realizou o sonho de José, né? Então, irmãos, a gente não tem que ter medo de sonhar, tá bom? Se for da vontade do Senhor, o Senhor vai cumprir os nossos sonhos, vai realizar os nossos sonhos, tá bom? Quantas pessoas aqui que nem sonhavam mais, né? Nesse texto de Esther, se prostravam diante de Amã, né? Mas Esther e Mardoqueu, né? Eles continuaram sonhando e Deus realizou os sonhos deles, amém? Glória a Deus então, né? O item 3, irmãos, o tópico 3, diz que Esther era uma mulher virtuosa, né? Nós já falamos aqui, né, que uma atitude apenas não deve definir o caráter de alguém, né? Esther era uma mulher virtuosa, né? Ela tinha muitas qualidades. No texto áureo, aí, se você retroceder um pouquinho, você vai ver que ela era prudente. Ela esperou o momento certo, o local propício para denunciar o Amã para o rei. Isso fala de prudência, irmãos, tá bom? A pessoa espera um tempo certo para falar, para agir. Então ela tinha essa qualidade, essa virtude. Na verdade, aplicada, fala também que ela era uma mulher sábia, não é? E uma mulher sábia edifica a sua casa. Outra qualidade de Esther. E o título da lição também, né, que diz que Esther era uma serva de coragem. Irmãos, se ela era uma serva, ela era humilde, né? Porque a humildade é uma qualidade, é uma característica daquele que é servo. Percebe, irmãos, quantas qualidades que Esther tinha? Então, irmãos, é claro que o defeito dela, né, como aquele medo que ela teve no início, teve que ser tratado, e ela tratou através da oração, através do jejum, tá bom? Ainda que a gente tenha muitas qualidades, muitas virtudes, como Esther tinha aqui, irmãos, a gente nunca deve fazer vista grossa pelos nossos defeitos, eles têm que ser tratados, tá bom? Isso é muito importante, irmãos, e os defeitos é para ser tratados. Tem até uma música antiga, né, que dizia que sei que minhas qualidades encobrem os meus defeitos.
Claro que isso é um equívoco, né? Não é verdade. As nossas qualidades não devem cobrir os defeitos devem ser tratados, né? Você observa isso lá nas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, no livro do Apocalipse, né? Jesus, ele corrigia os defeitos de todas as igrejas, não é? Ele não fazia vista grossa, só que ele também valorizava as virtudes também, não é? Então, irmãos, a gente ela tem que ser como Esther, então, tá bom? A Esther, ela não murmurava, ela não fugiu da prova, ela era uma mulher corajosa, né? E a gente tem que valorizar isso também, tá bom? A gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, ficar olhando um defeito da pessoa, sendo que a pessoa tem muitas qualidades, né? A Bíblia diz, né? Por que a gente vai atentar no cisco que está no olho do irmão, se a gente tem uma trave no nosso olho, né? Ou ao contrário, né? Vamos supor que o irmão tem uma trave no seu olho, tem muitos defeitos, e a gente tem apenas um cisco, um defeitinho de nada. Só que a gente não pode se esquecer que cisco também incomoda os olhos de Deus. Então a gente tem que cuidar do cisco que está no nosso olho também. Amém, meus irmãos? Então vamos vigiar nisso, porque com a medida com que nós julgarmos, nós seremos julgados também. A palavra do Senhor diz isso. O 3.1 diz que Esther tinha uma bravura inestimável. Aí ele diz aí que a vida de Esther foi um exemplo de que a bravura é mais admirável que o medo, né? A Esther, irmãos, ela foi fiel, né? Ela foi fiel ao serviço de Deus, mesmo nas adversidades, irmãos, porque as adversidades é que vai demonstrar quem realmente é fiel. Deus sabe quem é fiel mesmo, mas Deus vai mostrar para nós se nós somos fiéis ou não, é nas adversidades, não é? Como no caso de Jó também. Por que Deus permitiu que Jó passasse por todas aquelas adversidades que ele passou, né? Deus sabia que o Jó permaneceria fiel, mas foi para Deus mostrar para o diabo que Jó não blasfemaria? Não, tem muita gente que acha isso, mas não era, porque Deus não deve satisfação para o diabo. Mas ainda que Deus não deva satisfação para nós também, Deus estava mostrando para nós que é possível um ser humano de carne e osso passar pelas adversidades que Jó passou sem murmurar. Então, irmãos, é nas adversidades que nós vamos ver se nós somos fiéis ou não. Então, serão oportunidades para nós, se não formos fiéis, tratarmos de sermos fiéis, né? Quando nós estivermos no meio das adversidades. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O 3.2 diz que ela era uma mulher, uma serva virtuosa, né? A Bíblia diz, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao rubis, né? O coração do seu marido está nela confiado, e ela nem o mal faz, somente o bem, né? E um servo virtuoso, irmãos, como diz a lição aí, ele guarda a língua do mal, né? Ele não fala palavras torpes, palavras obscenas, mas somente palavras que edificam, palavras que dê graça àqueles que ouvem, a pessoa que tem uma palavra que traz paz de espírito naqueles que estão atormentados, atribulados, né? Um servo virtuoso é assim, irmãos. Esther dizia somente aquilo que era o indispensável, né? Ela era de pouca palavra. O rei não perguntou se ela era judia ou não, ela não falou para que ela ia falar, né? Então, de poucas palavras, irmãos. E a Bíblia diz, né, que na multidão das palavras não falta transgressão, tá bom? Mas o que modera os seus lábios, esse é prudente. Então, quanto menos a gente falar, meus irmãos, menos risco a gente vai ter de falar bobagem, né? De ferir as pessoas, porque a língua mata também, né? A língua mata espiritualmente as pessoas, palavras ofensivas. Então, irmãos, sejamos prontos para ouvir e tardio para falar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aí no tópico 3.3, né, o item 3.3, para finalizar, diz que Deus muda a situação, irmãos. Porque para Deus nada é impossível. Você quer que Deus mude a sua história? Né? Então, tenha hoje mesmo um encontro pessoal com o Senhor teu Deus, tá? Através da oração, através do jejum, através da palavra, irmãos. Tem um ditado aí que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é um ditado mentiroso também. Porque Deus, ele não escreve certo por linhas tortas, ele endireita as linhas tortas, né? Ele diz na sua palavra, endireitarei os seus caminhos tortuosos. Então, aquilo que estiver torto na sua vida, né? Aquilo que estiver errado na sua vida, Deus vai endireitar quando você tiver um encontro pessoal com o Senhor de verdade mesmo, tá bom? Ele muda a situação de qualquer um, seja qual for a situação. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos.
Espero que essa revista tenha edificado a vida espiritual de cada um dos irmãos. Se os irmãos porventura gostaram ou sentiram Deus falar com você através dessa lição de hoje, se quiser dar o seu joinha, a gente agradece, vai fortalecer o nosso canal, estamos precisando disso, tá bom? E também se inscreva no canal, amém? E continue orando por nós, irmãos, tá? Porque no mundo espiritual, irmãos, há batalhas para impedir essa obra de Deus, tá bom? Então, com a oração, todo o poder das trevas há de cair por terra e Deus vai abençoar e vai nos dar a vitória. Então, até a próxima revista, até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.